Pode iniciar? Bom, boa noite a todos. Eu sou Celso Camargo, sou advogado especialista em concurso público, né? Então, é um prazer estar com vocês hoje para tratar da questão da aplicação da Lei do Servidor Público Civil da União Federal. A Lei 8.112 de 1990, ela também é conhecida como Regime Jurídico Único, ou RJU. Ela se aplica a todas as pessoas jurídicas de direito público interno da União Federal propriamente dita e suas autarquias e fundações autárquicas. Exatamente aquelas pessoas da administração pública que têm a natureza jurídica de direito público, da mesma forma. Ninguém. Vamos lá. Boa noite, está chiando. Boa noite a todos. O Everton. Olá, pessoal. A live já vai começar. Enquanto não começa, aproveitem para entrar no canal do Telegram. Bom, eu acho que eu vou tirar o... Talvez seja melhor tirar o... que estavam reclamando de chiado. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Melhorou. Pronto. Então, vamos lá. A questão da aplicação da Lei do Servidor Público Civil da União Federal é o tema do nosso encontro de hoje, né? Então, da mesma forma como os servidores que fazem concurso, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Fazenda, né? E se tornam servidores federais, o vínculo deles com aquela pessoa administrativa, qual seja a União Federal, vai ser a Lei 8.112 de 90. Da mesma forma, há um Instituto Nacional do Seguro Social, que é uma autarquia previdenciária. Né? As autarquias são pessoas que a administração pública cria, que tem por finalidade uma atividade administrativa, gerencial. A União Federal podia estar ali exercendo essa atividade de previdência, mas uma opção de estratégia administrativa dela foi se descentralizar. Então, a partir da União Federal, que também é uma pessoa jurídica de direito público, cria-se uma nova pessoa de direito público, qual seja o INSS, que é esta autarquia previdenciária, para essa atividade administrativa da União Federal, que é de previdência pública, né? É o regime geral da previdência de todos os servidores da União e das suas autarquias e das suas fundações autárquicas, né? Exatamente essas pessoas de direito público, né? Bom, então, e na verdade, a Lei 8.112 ela é um regramento geral. Né? Você observa municípios, você observa os estados da federação, você observa o Distrito Federal, e todos eles têm trabalhadores, todos eles têm servidores. E esses servidores têm um vínculo, né? Então, o município do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tem lá um estatuto dos servidores do estado do Rio de Janeiro, dos servidores do município do Rio de Janeiro. Acontece que, desde a promulgação da Constituição atual, da Constituição de 1988, que os servidores, como um todo, têm uma regra parâmetro, né? Tem um regramento específico, qual seja, tem lá uma regra que é um padrão. Isso é uma questão também de estratégia da administração, né? Em que há uma lei padronizando todas as outras. Então, o município do Rio, de Salvador, de Teresina, o estado do Piauí, eles podem ter suas próprias leis para tratar do servidor. Acontece que a 8.112 de 90, ela sempre será a regra geral. Então, se está ali na 8.112 de 90, você pode prever. Não pode ter nada de diferente nessas leis de município, de estado ou do Distrito Federal, que não seja ali assambarcada pela regra geral, qual seja a 8.112 de 90. A característica às pessoas servidoras, aos trabalhadores servidores da autarquia previdenciária, ela simplesmente vem ali com uma intenção de proteger, de certa forma, o trabalhador daquelas pessoas políticas, né, daquelas pessoas administrativas, conforme as suas atribuições. Né? E, obviamente, você tem aqui um grande impacto, né, financeiro às contribuições previdenciárias dos seus trabalhadores, até porque
a atividade de previdência que os trabalhadores, que os servidores federais vão estar ali exercendo, tem que ver também com a contribuição desse sistema geral de previdência ao público, né? Todos os trabalhadores com vínculo à Carteira Nacional de Trabalho, eles vão ter, então, a contribuição ali previdenciária. Então, você tem as características, né, muito presentes da Lei 8.102/90, que também vão se aplicar aí aos trabalhadores do INSS. É que eu não estou vendo o bate-papo de vocês. A pessoal está dando boa noite, né? Então, chat privado. Agora foi. Tá bom, Rafael. Estamos ao vivo, agora foi, está melhor. Beleza. Então, você tem, por exemplo, um dispositivo muito comum e é importante para aqueles que estão ali realizando concurso público, né? Que é o artigo 8º da lei, que vai falar das formas de provimento do cargo público, né? Aí fala lá da nomeação, fala da promoção, fala lá da readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. São as formas típicas de provimento. O chamado provimento originário é aquele provimento inicial. O provimento é o vínculo do trabalhador, do servidor, com aquela instituição, no caso, o INSS. Então, o vínculo inicial dele se dá por uma nomeação. É um ato administrativo em que se estabelece o início de um vínculo do trabalhador com aquela pessoa administrativa do INSS. Esse ato administrativo, nomeação, ele faz parte de um ato administrativo complexo, que é a investidura. Exatamente onde nós estamos agora, exatamente na lei. A lei, no artigo 7º, fala: a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, você tem dois atos administrativos, o ato de nomeação e o ato de posse. Então, a nomeação se encerra com a posse do servidor naquele cargo público, naquelas atribuições, naquelas funções públicas, né? Então, a forma de provimento originário do trabalhador do INSS com a autarquia providenciária é a nomeação. Então, ali você dá o título do servidor naquele cargo público. E a posse encerra esse processo de entrada, qual seja a investidura, né? Se você perceber, tem dois dispositivos da lei do artigo 8º que foram revogados em 1997, né, que era a isenção e a transferência. Isso era muito comum nas constituições anteriores, em que, por exemplo, o cara fazia concurso para agente da Polícia Civil e, por concurso interno, ele galgava a alteração do seu vínculo com um novo cargo. E aí ele se tornava, por exemplo, delegado de Polícia Civil. Acontece que, com a nova Carta Constitucional, essas formas de provimento se tornaram inconstitucionais. Por quê? Porque só pode tomar posse, só pode ser nomeado em cargo, emprego ou função pública nas administrações públicas brasileiras aquele servidor que atender o princípio da meritocracia para a acessibilidade pública, que é o princípio do concurso público, que está lá estabelecido no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que fala exatamente do concurso público, né? Então, eu não pulo de carreira. O escritório Sérgio Camargo Advogados tem, por exemplo, a grande ação do Paraná, em que acontece esse tipo de possibilidade, que, na verdade, é inconstitucional. O cara pula de uma carreira para outra carreira, tornando a chegada no novo cargo inconstitucional pelo acesso. Não existe mais acesso na nova Constituição Federal, né? Então, você tem ali, através das formas de provimento, originário e a nomeação, e você tem a promoção também, né? Outra forma de provimento, que não é originário, é derivado da originária, que é a nomeação. Então, você é promovido a titular de cartório de segunda instância, analista previdenciário de terceira categoria, e aí passa na lista previdenciário de segunda categoria, você vai ascender, mas olha só, o cargo é o mesmo, né? Você tem uma subdivisão de etapas de atribuições, de etapas da função pública a qual aquele cargo te vincula. O que não dá para acontecer é exatamente a mudança de cargo sem ter se realizado concurso público, né? Bom, você tem a estabilidade funcional prevista lá no artigo 21 da Lei 8.112/90. Quer dizer, quando é que o trabalhador da autarquia previdenciária
ele se torna ali, ele se torna estável, né? São aquelas situações de 3 anos de efetivo exercício da função. E aí ele é avaliado semestralmente, no chamado estágio probatório, e após 3 anos ele recebe uma nova forma de provimento, que é a chamada provimento efetiva, né? Em que ele se torna estável naquela função pública, né? E aí ele já passa pelo estágio probatório. Muito se questiona em concurso público, né? Se você, quando você realiza o concurso público para o INSS, para uma carreira, se você, ao passar em novo concurso público para outra carreira, se você vai realizar um outro estágio probatório ou se você poderia aproveitar o estágio probatório anterior, né? Bom, a decisão que as Cortes Nacionais de Brasília adotaram, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, que são as Cortes Nacionais, né? É no sentido de que tantos concursos públicos para diferentes cargos forem realizados, quantos estágios probatórios serão realizados. Então, se você entra por um cargo de técnico previdenciário, e aí ali você galga por adimplir com os requisitos que o edital preveja para analista previdenciário, a partir de concurso para novo cargo público, você vai realizar um novo estágio probatório. Porque a ideia que se obteve foi de que o estágio probatório avalia a característica individual do servidor perante aquela determinado núcleo de funções públicas do cargo. E, a partir daí, ele se adequa ou não, e por isso, semestralmente, durante os 3 primeiros anos, ele é avaliado a nível de estágio probatório, para ver se ele está apto ou inapto. Então, se ele realiza um novo cargo, um novo concurso para um novo cargo, ele vai realizar um novo estágio probatório. Tá? Então, isso é muito comum cair em concurso e ser perguntado, né? Se a partir de um novo concurso público para um novo cargo, se o trabalhador, se o servidor do INSS, por exemplo, vai poder elevar o estágio probatório do cargo anterior, ou se ele vai realizar novo estágio probatório. Há o entendimento que as Cortes Nacionais em Brasília tiveram de que ele vai realizar um novo estágio probatório para demonstrar aptidão individual com as atribuições daquele novo cargo público ao qual ele foi agraciado em concurso público, né? E aí você tem a ideia da estabilidade funcional. Uma outra questão que vem sendo também muito perguntada a partir... Porque a Lei 8.112 ela é gigante, né, pessoal? Por mais que a gente se dedique aqui, isso é um curso inteiro que você pode falar sobre a aplicação da Lei 8.112 ao servidor previdenciário e a todos os servidores de autarquias federais, de fundações autárquicas federais ou da própria União Federal, né? Então, você tem, por exemplo, a reversão, que é uma outra forma de provimento. Mas ela não é uma forma de provimento originário, como é a nomeação. Ela é chamada forma de provimento derivado, porque da mesma forma como a promoção, ela também derivou de uma situação pré-estabelecida. E a reversão, ela é o retorno à atividade do servidor que, por invalidez, né, quando juntamente com o oficial declarar que não existem mais as razões pela qual ele foi aposentado. Porque é muito comum a gente achar que o servidor público, quando ele se aposenta, é o portal da esperança eterna. Significa que ele se aposentou, se deu bem e nunca... Não, pessoal. Na verdade, ele vai ficar sendo avaliado anualmente por uma junta médica que vai averiguar se ele mantém as condições que o levaram à aposentadoria. É claro que se a pessoa perde uma mão no exercício laboral ou em um acidente qualquer e não tem mais como utilizar a mão não vai crescer de volta. A questão não é essa. Isso é muito mais para situações mentais ou não físicas, né? Então, pode regredir aquela indisponibilidade ao exercício laboral contínuo que leva o servidor à sua aposentadoria. Então, anualmente, ele faz
revisão numa junta médica. Se avaliar a junta médica que não mais subsistem aquelas condições que levaram o servidor à aposentadoria, existe o fenômeno do provimento derivado por reversão, que é exatamente essa ideia do artigo 25, inciso 1º, que fala que o servidor retorna à atividade quando não mais subsistir aquelas razões que o levaram à aposentadoria. É o que está lá no artigo 25, inciso 1º da Lei 8.112 de 90, que, obviamente, vai ser aplicável da mesma maneira para um servidor da União Federal, como será para o servidor da autarquia previdenciária, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Bom, vamos lá, então, continuar. A outra forma de reversão é no interesse da administração pública, né? Então, pode acontecer que o servidor, por interesse da administração pública, ele foi aposentado. Ele se pediu aposentadoria. E aí, a aposentadoria dele foi permitida. Passa o tempo e aí ele solicita, porque essa é a regra do artigo 25, inciso 2, a linha A. A primeira ideia é tenha solicitado a reversão. Então, ele tem que pedir para a administração pública para reverter ao exercício funcional que ele realizava antes da aposentadoria. Então, a administração ele tem que repetir. O segundo, que é a letra B de bola, fala lá, a aposentadoria tenha sido voluntária. Então, ele pediu. Ele pediu para se aposentar e agora ele está fazendo um requerimento para poder voltar à atividade, pela razão que ele justificar lá, né? A linha C fala o seguinte, estável quando na atividade. E aí eu já digo diversas vezes em sala de aula, o aluno pergunta, mas professor, como é que a pessoa, como é que o trabalhador da administração, como é que o servidor pode se aposentar sem estar estável? Você está esquecendo que ele pode ter feito um concurso para técnico previdenciário, alguma carreira de nível médio do INSS. E lá ele exerceu aquela função por 28, 29 anos. De repente, ele faz um nível superior, se torna bacharel em direito, se torna advogado, e aí ele realiza um novo concurso para nível superior e ele se torna analista previdenciário do INSS. Trabalha como analista 1 ano e meio e aí ele já tem o tempo de contribuição necessário para pedir aposentadoria voluntária. Só que ele ainda não é estável no cargo de analista. Observe, ele entrou por um concurso no cargo de 2º grau, ficou 29 anos, passa para um novo concurso, agora já formado em bacharelado em Direito, já advogado, já passou na prova da OAB, e aí ele faz um novo concurso para nível superior e se torna analista previdenciário. Ele está estável na função de analista previdenciário? Pelo meu exemplo, não. Ele tem lá de contribuição previdenciária como servidor do INSS 29 anos, mas não na função de analista, e sim na função de técnico. Ele não se adequa a essa regra do artigo 25, inciso 2, a linha C de casa, que diz estável quando na atividade. Por quê? Porque quando ele se torna servidor analista, ele ainda está, por exemplo, no meu exemplo, no estágio probatório. Ele não está estável. Então, ele não pode pedir a reversão dele, né? Isso é uma pegadinha que se faz muito em concurso público, porque o candidato pensa assim, poxa, eu, então, que estou aqui há 30 anos, não tem como eu não poder pedir reversão. Acontece que não necessariamente ele que pede ali a reversão estava estável no cargo que ele ocupa atualmente. Ele simplesmente fez um novo concurso e mudou de cargo. E, por contribuição, ele foi aposentado. Então, ele não pode pedir a reversão, porque ele não era estável como analista, ele era estável como técnico, mas já era analista, né? E isso confunde um pouquinho aí os candidatos, né? Bom, a aposentadoria tem ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. É a ideia do prazo prescricional, né?
que a administração pública fazendária se utiliza, né? São 5 anos após determinado fato administrativo, é o período que o candidato tem, que o servidor tem, que o trabalhador, que o cidadão tem para questionar algo perante a administração pública. Então, no caso aqui, o servidor do INSS pede aposentadoria voluntária. Era estável no cargo no momento da aposentadoria. E aí, passa 2, 3 anos e, vou pedir a reversão, estou de saco cheio de ficar em casa, a família está me perturbando. E aí ele pode pedir a reversão se o pedido for feito até 5 anos da sua aposentadoria, sim, e se ele deixar, demore, passar 6 anos. Pela regra do artigo 25, inciso 2, a linha D de dado, ele não pode mais pedir a reversão. Então, por quê? Porque já passaram 5 anos da aposentadoria dele, né? Tem que haver cargo vago. Eu não sei se vocês vão se lembrar, a gente teve essa situação com os operadores aéreos dos aeroportos brasileiros, quando aquele voo, salvo engano, de uma empresa brasileira, ele cai no norte do país por uma falha humana dos operadores da aeronáutica. E aí, muitas pessoas foram convidadas a pedirem para voltar à atividade. Operadores aéreos que estavam aposentados foram convidados a pedir para voltar, porque não dava tempo para formar novos operadores ou fazer um novo concurso público, né? Então, essa foi uma situação em que a reversão ela foi muito discutida a partir da regra do artigo 25, inciso 2. Né? Primeiro, se tinha ou não tinha cargo vago. Segundo, se ele tinha pedido, não era a pedido da administração. Enfim, né? O que as cortes decidiram acerca desse tema é que essa reversão ela pode gerar uma burla ao concurso público. Porque, pessoal, presta atenção. Quando o servidor do INSS vai para a aposentação dele, ele rompe um vínculo de atividade e estabelece um novo vínculo que é a partir da inatividade. Acontece que a interpretação da meritocracia para a acessibilidade pública do artigo 37, inciso 2, ela necessariamente, para o vínculo em atividade, demanda concurso público. Então, o que foi questionado nas cortes nacionais de Brasília? Que isso caracterizava burla ao concurso público. Então, essa forma de reversão como um todo do artigo 25, inciso 2 da 8.112, era de constitucionalidade duvidosa ou eram propriamente ditas inconstitucionais. Né? Então, essa é a interpretação aí que vem prevalecendo. Né? Bom, reintegração. Eu costumo auxiliar, né? Todas as formas de memorização acabam sendo válidas, né? Claro que a decoreba, né, dentre as formas de aprendizado, é uma de menor prestígio, né? Porque ela simplesmente reitera uma determinada repetição sobre uma ideia sem aquela profunda compreensão do estudante, né? Mas a reintegração ela é importante porque ela surge a partir de uma ilegalidade, né? Então, como tudo com R, né? Reversão, recondução, reintegração. A reintegração é o retorno do servidor demitido ilicitamente. Houve alguma ilegalidade na demissão do trabalhador, da administração pública, do servidor estatutário. Vocês entendem, né, que as demissões são a pior forma de você punir um trabalhador, um servidor estatutário. Por quê? Porque você rompe definitivamente o vínculo dele com a administração pública. Razão pela qual tem que se ter uma grande cautela com as demissões. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que as situações de demissão da Lei 8.102/90, que é o que nós estamos aqui estudando a partir da ideia aplicável aos trabalhadores do Instituto Nacional do Seguro Social. Será que a Lei 8.112 estabelece situações de demissão que são meramente exemplificativas? Então, você lê lá o dispositivo da lei, e aqui só para auxiliar, as formas de demissão estão no artigo 117,
e estão no artigo 132. São mais ou menos 20 hipóteses de demissão legal prevista no regime jurídico único da Lei 8.112/90. Será que essas 20 formas elas são exemplificativas? Então, tem lá 20 exemplos. E aí eu olho para a minha situação aqui no INSS, aqui no posto de Santa Catarina, por exemplo, e aí eu estou olhando lá aquilo que aconteceu com o servidor estatutário, eu olho aquelas 20 hipóteses, mas ela não se enquadra categoricamente em nenhuma das 20. Será que eu posso, a partir daqueles 20 exemplos, estabelecer mais uma 21ª forma de demissão do servidor estatutário do INSS? Ou será que aquelas 20 hipóteses são taxativas? O que vocês acham? Pode fazer pergunta assim, Duda, sem menor problema. Ele consegue nos ler aqui, certo? Consigo sim, Duda. Eu só tenho que ficar voltando para aí. Essas hipóteses, tanto aqui do regime jurídico único da Lei 8.112/90, aplicada aos trabalhadores, aos servidores estatutários da Autarquia Previdenciária e Instituto Nacional do Seguro Social, como qualquer regime jurídico ao servidor público estatutário, são taxativas. Não pode o administrador público, o gestor público, que está ali interpretando a lei, criar novas hipóteses de demissão. Por quê? Porque a demissão é a forma mais agressiva de você romper o vínculo com o servidor. Então, você tem que ter muita cautela com aquelas hipóteses de demissão. Isso é muito comum, porque, às vezes, as autoridades administrativas querem, por razões que não nos importam aqui, romper o vínculo com o servidor. Só que o servidor ele realizou um concurso público, ele exerceu uma atividade de democracia cidadã. Porque a regra do concurso, pessoal, ela sempre existiu, não é nenhuma novidade. A novidade que surge é que ela vai além de ser uma forma de você alcançar recurso humano. O concurso público da Constituição de 1988, prevista no artigo 37, inciso 2, ela é uma maneira de você validar o princípio da igualdade do artigo 5º, inciso 1º, que estabelece lá que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Porque botar na Constituição que homem e mulher é igual, sem nenhuma política pública que materialize essa igualdade, são palavras ao vento, né, pessoal? A Constituição já tem mais aí de 34 anos e, mesmo assim, a gente ainda está ali, né, brigando pela igualdade entre os gêneros, né? Então, a ferramenta do concurso público se torna uma política pública para tornar material o princípio da igualdade. Então, aquele concurso público das constituições anteriores, modernamente, ele é uma ferramenta de democracia. Ele é uma política pública de empregabilidade democrática. Então, você tem que ter uma cautela muito grande no processo de entrada do servidor para o INSS e também do seu rompimento de vínculo, né? Então, as formas de demissão da Lei 8.112/90, elas são taxativas, não são meramente exemplificativas, para você evitar arbitrariedade. O servidor passará por um processo administrativo disciplinar. E qual é a grande importância desse processo disciplinar? O que ele tem que garantir? Porque o processo administrativo disciplinar nada mais é do que um processo, uma sequência de atos administrativos que busquem um resultado que defina aquela situação, aquele fato administrativo que causa o servidor público estatutário do INSS. Ele tem de garantir ampla defesa. A grande questão de um processo administrativo disciplinar é garantir ampla defesa, condições do servidor se defender. Ele tem de se defender a partir de advogado? Essa defesa obrigatoriamente é técnica? Estará, então, um PAD, um processo administrativo disciplinar, maculado, nulo de pleno direito, porque não teve uma defesa técnica, não teve a presença de um advogado licenciado pela Ordem dos Advogados do Brasil?
Essa pergunta, por mais que pareça hoje bem solucionada, já foi um tema de bastante rebuliço, pessoal. Por quê? Porque havia uma súmula comum do Superior Tribunal de Justiça que dizia que a defesa do servidor em PAD obrigatoriamente deveria ter a presença técnica do advogado. E foi necessária a emissão de uma súmula comum, não é uma súmula vinculante, não é uma súmula especial do Supremo Tribunal Federal, é uma das suas súmulas administrativas comum, que dizia exatamente o contrário daquela súmula comum do Superior Tribunal de Justiça, que não consubstanciava nulidade do PAD a não presença obrigatória do advogado. E aí, então, a súmula do STJ foi superada pela Corte Constitucional em sua súmula comum Supremo Tribunal Federal, né? Então, a defesa não tem que ser técnica. O servidor pode se autodefender. Como advogado especialista em servidor e em concurso público, eu, particularmente, depois de praticamente 26 anos de carreira, pessoal, tenho uma posição, obviamente, que é, né, do advogado, do profissional, do trabalhador, que exerce essa atividade privada, né? E qualquer pessoa pode me contactar pelo sergiocamargo@sergiocamargo.com, né? Que é o meu e-mail pessoal. Você observa que, quando a defesa é feita por advogado, ela representa uma possibilidade de êxito maior, né? Porque, claro que é uma defesa um pouco mais técnica daqueles profissionais experientes naquela área. E também os servidores que compõem a comissão de inquérito, que não é uma comissão necessariamente permanente. Você vai lá para um juiz de uma vara de fazenda pública no Estado, por exemplo, ou para a Justiça Comum Federal, em que o juiz vai analisar uma ação de reintegração. O que se pretende com a ação de reintegração? Retornar o servidor aposentado definitivamente, demitido definitivamente, pela penalidade aplicada num processo administrativo disciplinar. Então, é fazer esse servidor retornar à atividade. Por quê? Porque foi aplicado a ele uma pena de demissão ilícita, que não constava dentro daquelas hipóteses taxativas presentes na Lei 8.112 de 90, que vincula os servidores ali do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, ali você tem um juiz togado. O cara fez concurso para magistratura. Ele está ali julgando situações face à União, face ao INSS a todo momento. A comissão de inquérito é formada por um corpo colegiado de servidores, em que pelo menos um desses servidores tem que ser de hierarquia igual ou superior àquele servidor que está sendo investigado ali no processo administrativo disciplinar. Eles não são juízes, eles não têm o conhecimento da lei como um juiz normalmente tem. Então, é muito mais fácil você se utilizar dos argumentos técnicos de direito administrativo de uma forma mais humanizada perante aquele corpo colegiado. Então, o Sérgio Camargo Advogados tem diversas experiências em que nós conseguimos a reintegração do servidor perante um processo administrativo. Na verdade, muitas vezes ele sequer foi demitido, ou ele já tinha sido demitido, a gente está pedindo a reintegração administrativa. Mas, na grande maioria das vezes, essa reintegração ela passa a compor aí um modelo judicial, né? Então, acontece que, muitas vezes, você necessariamente vai para o judiciário numa ação de reintegração. Então, você tem ali no artigo 28 da Lei 8.112, bastante bem definido, a reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou por decisão judicial, com recebimento, com ressarcimento de todas as vantagens. Olha que curioso, né? Se o servidor sofre um processo administrativo disciplinar, que tem sua primeira fase, instauração, é uma portaria do INSS informando que o analista previdenciário tal tem indícios de situação que pode levá-lo à demissão.
está lá descrito na portaria. E ali ele instaura um processo administrativo disciplinar. Então, ele está convidando o servidor a exercer a ampla defesa. E aí já vão para o segundo momento. Já depois do primeiro momento do PAD, que é a instauração, você tem a fase de instrução, né? A fase de instrução, ela começa ali com a fase do relatório, em que a administração traz os argumentos, né, para que o servidor venha em seguida e se defenda, né? Como você começa na fase de instrução, aquele parte em que a administração pública elenca os fatos que levam à possibilidade de uma punição, e ali exerce também a defesa. E aí a gente já parte, depois do inquérito administrativo, dessa segunda fase, já para a terceira, que é o relatório final da comissão de inquérito. Lembrando que a comissão de inquérito tem que ter pelo menos 3 servidores, dos quais um tem que ser de mesmo nível hierárquico do servidor investigado, né? E ali o servidor apresenta a sua defesa, a administração apresenta seus fatos e elementos administrativos, e a comissão ela vem com uma indicação, né, de penalidade e apresenta o relatório, que é a última etapa desse inquérito administrativo, né? Instrução, defesa e o relatório. Instrução, a administração vem com os elementos contrários ao servidor. Defesa, a administração ouve os argumentos do servidor em exercício constitucional da ampla defesa. E, finalmente, vem o relatório. Ela vai lá pegar os elementos da instrução, pegar os elementos da defesa e vai indicar à autoridade administrativa, aquele colega do INSS que teve por competência, por incumbência, a instauração do processo administrativo disciplinar por aquela portaria. Ele recebe esse relatório e aí ele vai para a última etapa do processo administrativo disciplinar, que começou da instrução, passou pelo inquérito administrativo, e o inquérito administrativo tinha lá a instrução propriamente dita, defesa do servidor e o relatório da comissão de inquérito. E vai para a última parte, que é o julgamento. Julgamento por quem? Pela mesma autoridade que lá em cima veio com a portaria de instauração daquele processo administrativo disciplinar face ao servidor do Instituto Nacional do Seguro Social. E ela julga. E aí a grande pergunta que sempre está aí permeando o concurso público. Quando a autoridade julga, ela está obrigada a acatar a opinião da comissão de inquérito no relatório? Digamos que, por exemplo, a comissão de inquérito, elencadas as situações que instruíram os fatos administrativos que permearam ilegalidades, irregularidades face ao servidor Joãozinho da Silva. Defendido que estava lá com problemas psicológicos, sendo acompanhado por um psiquiatra, tendo voltado depois de diversas licenças, define em relatório esta comissão de inquérito sugerir a suspensão de 60 dias. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, entre parênteses. Servidor que sofre pena disciplinar, suspensão, 60 dias, 2 meses, pergunto, recebe? Se você disser que o cara recebe, é férias. Não é mais penalidade. Então, obviamente, o servidor suspenso por PAD, que é afastado do exercício funcional, ele vai responder disciplinarmente sem receber a remuneração. Porque se ele receber, são férias. E aí, então, a comissão de inquérito sugeriu a suspensão de 60 dias. Essa autoridade que iniciou o PAD através da instauração por um ato administrativo normativo portaria, ela está obrigada a acatar a sugestão de suspensão de 60 dias? Ou aquilo ali é indicativo a ela? O que vocês acham? Obviamente, a autoridade ela tem autonomia a contradizer a sugestão da comissão de inquérito. Acontece que, se ela não acatar a sugestão de suspensão
de 60 dias, ela tem que motivar, ela tem que justificar, porque o princípio da motivação, o princípio da justificativa, já os escritores de direito administrativo já encerraram o entendimento de que não é um elemento de formação do ato administrativo. A motivação não está na Lei da Ação Popular, a 4717 de 1965, lá no artigo 2º, que estabelece quais são os elementos de formação do ato administrativo: competência, objeto, forma, motivo, finalidade. São os 5 elementos de formação estrutural do ato administrativo. A demissão é um ato administrativo que tem que ter esses 5 elementos. Agora, você tem que motivar, você tem que justificar. As cortes nacionais, os tribunais brasileiros já identificaram que o ato administrativo que tiver cumprido seu processo de formação de maneira válida, então tem competência de acordo com a lei, tem o conteúdo, tem o objeto previsto na lei, tem a forma descrita pelo legislador. O legislador falou portaria, e veio uma portaria instaurando o processo administrativo. Tem um motivo, qual é a razão de fato ou de direito que leva a administração, por portaria, a instruir um processo administrativo disciplinar. E a finalidade, ela pode ser vista de forma mediata ou de forma imediata. Olha só, não desiste de estudar para concurso, não desiste de estudar para o INSS. Porque conhecimento, vocês têm que entender o seguinte, olha só, é muito comum atualmente as pessoas confundirem informação com conhecimento. Informação você abre no Google e está lá a informação. Né? E a INSS vai abrir novo concurso público. Isso é informação. Conhecimento é você saber quais são os elementos que o edital do concurso para o INSS estabeleceram a nível bibliográfico. Qual é o conteúdo programático? Você leu o conteúdo programático. Você conhece o conteúdo programático. Só que o terceiro passo é a sabedoria. As pessoas confundem formação com conhecimento e conhecimento com sabedoria. A sabedoria é a sedimentação de conhecimento. Vocês observam que eu fui convidado aqui pelo Que Concurso, pela Folha Dirigida, a tratarmos da aplicação da Lei 8.112 de 90 aos servidores do Instituto Nacional de Seguro Social e como ela pode ser questionada em concurso público. Eu estou há praticamente 45 minutos batendo esse papo com vocês e eu não cheguei nem na metade da lei. Primeiro que a lei é extensa, como eu havia informado. Só que eu estou tendo que tratar de direito administrativo a partir de um elemento legislativo, que é 8.112, aplicável não só aos servidores, mas aos concursandos do INSS. E acontece que, obviamente, eu tenho que tratar, por exemplo, como eu estou falando agora, de ato administrativo. Eu estou falando de requisitos de validade do ato administrativo. Então, na lei, a competência é o que a lei previu. A forma é o que a lei estabeleceu. O conteúdo, o objeto é legal. O motivo está previsto na lei. E a finalidade é o interesse da coletividade a nível mediato. Porque todo ato administrativo tem uma finalidade mediata e uma finalidade imediata. A mediata é que faz parte de todos eles. Todo ato administrativo busca o interesse do grupamento social. Todo ato administrativo busca a finalidade pública, que é o quinto elemento de formação do ato administrativo: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Mas se você é questionado numa prova para o INSS, para a Procuradoria Geral, para delegado, o que quer que seja, se o ato administrativo tem apenas uma finalidade, está errado. Por quê? Porque ele tem uma finalidade imediata, que é igual para todo mundo, que é o interesse da coletividade. Só que ele tem uma finalidade imediata, que corresponde àquele ato específico. Qual é, por exemplo, a finalidade imediata da posse? Encerrar o processo de investidura do então concursando atual servidor do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, a finalidade imediata é a alteração no mundo jurídico que eu pretendo alcançar. E essa ideia de uma finalidade imediata, sendo a alteração no mundo jurídico que eu pretendo alcançar, é a mesma coisa que o segundo elemento do ato administrativo, o objeto.
Porque o objeto de um ato administrativo ele tem um conteúdo. E esse conteúdo é exatamente a alteração jurídica que eu pretendo alcançar com a emissão daquele ato, né? E isso já foi tão perguntado, pessoal, se a finalidade, melhor dizendo, se a motivação é um elemento de formação do ato administrativo. E não é, porque os elementos de formação são uma competência, objeto, forma, motivo e finalidade. O que é a eficácia? O que é eficácia? O que é a motivação? O que é a justificativa? É um requisito de eficácia. O ato administrativo pode ser válido. Todos os elementos estão ali presentes de acordo com o que estabeleceu a lei. Todo o ato administrativo ele é existente, ele possui todos os elementos de formação do ato administrativo. Mas ele é eficaz? Ele tem condição de alcançar o resultado a que ele pretende? Sem ele ser publicado num diário oficial, ele ainda não é eficaz. Então, a publicidade, o princípio da publicidade, da mesma maneira do que o princípio da motivação, da justificativa, não é um elemento de formação do ato administrativo, mas é um requisito de eficácia do ato administrativo, porque o ato pode ser válido, o ato pode ser existente, mas enquanto ele não tiver sido justificado, motivado e publicado no Diário Oficial, ele não é eficaz. E aí, normalmente, o examinador adora fazer a mistura entre validade, existência e eficácia. E aí é para pirar a cabeça do candidato, né? Tem que entender o coleguinha que está me assistindo que eu não brotei da terra advogado especialista em servidor em concurso público. Eu também já fiz concurso, já fiz para o INSS em bolinha, já fui aprovado e optei na minha época aí para o sistema Petrobras, da então e da saudosa época BR Distribuidora. Com isso, a gente deu uma ventiladinha aqui em ato administrativo, falamos um pouquinho de processo administrativo disciplinar, constante aqui também da Lei 8.112 de 90, e demos ali uma diferençazinha aqui para ajudar essa sedimentação de conhecimento de vocês, que vai alcançar sabedoria, entre validade, existência e eficácia do ato administrativo. Bom, a gente já está aqui partindo para os 10 últimos minutos dessa live de hoje. Então, o que eu estou pensando em fazer? Vou falar mais um pouquinho, né, dessas formas de provimento derivado. E essa última, que eu possivelmente vou tratar hoje, e aí eu vou dar uns 5 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta, e aí vocês podem perguntar genericamente sobre a 8.112 ou sobre questão de concurso. Eu estou aqui à disposição de vocês. Já passei meu e-mail pessoal, que é o sergiocamargo@sergiocamargo.com. Então, podem me mandar e-mail lá. A recondução. É muito comum agendar concurso. Doutor, como é que eu faço para agendar um concurso com o senhor, uma consulta com o senhor? Eu sou servidor, por exemplo, sou fiscal do ISS do município de Florianópolis. Ele já é concursado, já é estável, está lá na prefeitura, na Secretaria de Fazenda do município de Florianópolis, ele é fiscal do ISS. O ISS é um tributo, imposto sobre serviço, né? Ele está lá fiscalizando se os estabelecimentos que prestam serviço estão pagando o ISS, 2% de alíquota lá, daquele valor cobrado, por exemplo, né? E aí ele fala, passei para o concurso de analista previdenciário do INSS. Observe, fiscal do ISS, servidor do município de Florianópolis. O município é uma pessoa jurídica, é uma pessoa administrativa de direito público interno, da mesma forma como é o INSS. Só que o Instituto Nacional do Seguro Social ele é uma autarquia previdenciária de quem? Da União Federal. Não é do município de Florianópolis. A União é a maior pessoa política. O município é a menor pessoa política, né? São 6.500 municípios. União só tem uma. Esta União tem algumas autarquias. Tem a Anatel, a Agência Nacional de Petróleo, o INSS, tem diversas autarquias previdenciária, fiscalizadora, educacional, né? No nosso caso aqui, é o INSS, uma autarquia previdenciária. E aí ele fala, passei no concurso para analista do INSS. Aí vem o X da questão, pessoal. Se eu não passar no estágio probatório
como analista do INSS, eu tenho direito à recondução ao cargo de origem? Em outras palavras, ele sai do INSS, ele sai do município do Rio de Janeiro, ele vem para a União Federal, pede licença para exercer atividade em outro cargo não acumulável, ele chega lá depois de 3 anos no INSS, não gostou tanto, ou foi inabilitado, foi tornado inapto. Ele tem direito a essa recondução aqui do artigo 29, inciso 1, que fala lá, recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de, número 1, inabilitação estágio probatório relativo ao outro cargo. Então, ele era lá estável como fiscal do ISS, pede uma licença para exercer atividade como analista previdenciário do INSS, e lá ele é tornado inapto no estágio probatório. Ele tem direito à recondução ao município de Florianópolis? Não. Por quê? Porque a recondução do artigo 29, inciso 1º, ela tem que se referir a pessoas da mesma esfera administrativa. Ele podia ser, por exemplo, analista da União Federal. E aí estava no ministério, podia até estar no judiciário, no TRT, por exemplo. E aí ele passa para analista do INSS. Olha que curioso, o TRT é um órgão da Justiça Especializada Federal da União. Então, ele é servidor da União. Aí ele passa para trabalhador, para servidor da autarquia previdenciária INSS. É a mesma esfera, é tudo União Federal. Uma a partir do Poder Público Central, TRT, Judiciário da União, e outra, uma pessoa descentralizada, outra pessoa administrativa, autarquia previdenciária e INSS. Mas a esfera é federal. Esse cara ele tem direito à recondução ao cargo de origem, né? Então, se a esfera administrativa é diferente, pode ser que ele tenha direito? Pode. Porque pode estar no Estatuto de Florianópolis, do município, dos servidores de Florianópolis, o seguinte: o servidor de Florianópolis que vá fazer estágio probatório no estado de Santa Catarina, que vá fazer estágio probatório na União Federal, se ele for inabilitado no estágio probatório, estado de Santa Catarina, ou inabilitado no estágio probatório da União Federal, ele tem direito a voltar como servidor do município de Florianópolis. Está na lei a regra de condução. E se não tiver na lei, não pode. Só se ele estivesse na mesma esfera do município de Florianópolis, que não é o caso do meu exemplo. Entenderam a ideia? Então, cabe recondução de pessoas de esferas administrativas diferentes? Depende. Se tiver na lei, sim. E se não tiver na lei, não. Entenderam, pessoal? Então, cautela aí que muitas vezes a gente acha equivocadamente, tá bom? Bom, e aí tem, para eu encerrar o nosso primeiro encontro de hoje, espero que aqui Concurso e a Folha nos convidem para outras participações, a gente tem a recondução do artigo 29, do inciso 2, reintegração do anterior ocupante. Aí a galera pirou aí, né? Caramba, Sérgio, está me enlouquecendo uma hora de cabeçada na parede. Não precisa bater com a cabeça na parede, não pode fazer isso com o amiguinho. Olha só a ideia. O servidor sofreu PAD. Foi demitido. O que a demissão ela acarreta? Uma das hipóteses do artigo 32, que são as hipóteses melhor dizendo, uma das hipóteses do artigo 33, que são as situações de vacância. O cargo público fica vago. Artigo 33, inciso 2. A demissão do servidor gera a vacância do cargo. Se o cargo está vacante, o que pode acontecer ali? Um provimento. O coleguinha, que não tem nada a ver com isso, ele vê que tem uma vaga ali no posto do INSS da Palhoça, aqui no estado de Santa Catarina, que ele quer? Ele quer sair correndo lá para aquela vaga da Palhoça, que ele mora na Guarda do Embaú, surfa todo dia na Guarda e, vai trabalhar ali na Palhoça do ladinho.
ele vai para esse novo cargo. Só o que ele não sabe é que esse cargo que ele agora está ocupando, ele foi esvaziado de um servidor demitido. E esse servidor demitido contrata o Sérgio Camargo, que entra na justiça e consegue comprovar que a demissão dele foi o quê? Ilícita. E aí, o que esse juiz vai mandar? Reintegre o cliente do Sérgio Camargo no cargo de origem. Ele era estável no momento da demissão. A demissão foi ilícita. Ele tem direito a voltar para o cargo que ele ocupava no momento da demissão ilícita. Só que esse cargo agora está ocupado pelo surfista lá da Guarda do Embaú. E 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço físico. Não tem nada a ver com direito administrativo. Isso é a lei da física. O que diz o direito? O servidor que veio depois, ele vai sair dali. Por quê? Porque o amiguinho reintegrado, ele tem direito a voltar para o cargo de origem dele, que estava ocupado. Então, tem que desocupar esse cargo para ele voltar. E esse amiguinho que estava ocupando o cargo, que não sabia de nada disso, teve que rodar. Ele, sendo estável, ele também tem direito à recondução para o cargo que ele estava ocupado antes de ir para aquele cargo que acabou sendo reintegrado pelo seu originário ocupante, porque ele foi demitido de forma ilícita. Deu para vocês entender, pessoal? Então, essas situações aí que envolvem o servidor e as formas de provimento derivado o direito administrativo informa as formas de provimento derivado por reingresso. Por que é reingresso? O Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um escritor de direito administrativo, ele nos informa porque o servidor saiu e ele está voltando para a administração. Por isso que é reingresso. E aí você tem a recondução, a reversão, a reintegração, né? E aí são hipóteses de provimento derivado por reingresso do servidor, servidor público federal, também do INSS, né, pessoal? Eu aconselho vocês a estudarem com muita proximidade essas partes de recondução, reversão, readaptação, que está tudo aqui a partir do artigo 21, que fala da estabilidade, aí vem o 24, que fala da readaptação, o 25 da reversão, o 28 da reintegração, e aí você tem o 29, que é a recondução. Outras que é muito comum cair nos concursos, a hipótese, o artigo 33. Quais são as hipóteses de vacância legal? Aí você tem lá exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e o falecimento, que o servidor que falece deixa o cargo vacante, deixa o cargo vazio, né? E, para terminar, você tem as hipóteses de remoção, que estão ali no artigo 36 da Lei 8.102/90. Então, esse dispositivo do artigo 8º, que fala das formas de provimento, do artigo 33, que fala das hipóteses de vacância, da remoção do artigo 36, são muito comuns caírem em concurso público. Pessoal, o nosso tema chega parcialmente ao final, né? Vocês observaram a riqueza da aplicabilidade da Lei 8.112 aos trabalhadores do Instituto Nacional do Seguro Social, que tem no regime jurídico único a sua forma de vinculação estatutária com a autarquia previdenciária, no mesmo molde que é aplicado ao servidor da propriamente dita União Federal, né? Aquele coleguinha que fez professor do Ministério da Educação, enfermeiro do Ministério da Saúde, ele está regido pela 8.112, assim como você, analista técnico previdenciário, está também regido pelo regime jurídico único da 8.112 de 90. Vou abrir aí a possibilidade de alguém querendo fazer alguma pergunta, senão eu vou encerrar o nosso encontro de hoje, lembrando a vocês o seguinte: atuo nessa área há praticamente 26 anos e eu não conheço ninguém que não tenha conseguido. Eu conheço pessoas que desistiram. E olha, pessoal, vocês têm que ter em mente o seguinte: concurso público não é só estudar e passar.
Concurso público é a forma preparatória do estudo para o concurso. Lê o edital. Gente, candidato que não leu o edital está perdido. Um grupo tentou me contactar de professores, melhor dizendo, da pessoa da área de saúde de São Paulo. E aí, não sei o quê, porque a gente não entende nada de concurso. Como é que um candidato de concurso não entende sobre concurso? Tem que entender, tem que buscar informação, tem que ter acesso à informação para gerar o conhecimento e um dia se consolidar em sabedoria, pessoal. Não adianta você passar pelo processo. É perda de tempo, é perda de energia. Energia é a essência da nossa vida. Então, você tem que estar preparado ali para o concurso. Então, você tem que estudar para o concurso as matérias, você tem que saber o que é o concurso, você tem que saber fazer a prova do concurso e, principalmente, depois tomar posse, que é a minha advocacia específica dos advogados concurseiros. Por quê? Porque nem sempre é só estudar. Tem muita situação que o escritório Sérgio Camargo Advogados reverte por irregularidade no momento de chamar o servidor. Servidor que está lá nas vagas de reserva, como terceiro, quarto, primeiro colocado, não importa, mas aquela pessoa administrativa está cheia de terceirização, contratos temporários, cargos comissionados. A opção gerencial da administração é manter os terceirizados, e não você que está aprovado, mesmo que no cadastro de reserva como primarizado. Deixa eu ver a pergunta aqui. Comentários, podemos perguntar. Ótima aula, professor. Obrigado, Paula. Obrigado, Everton, Bruna. Bruno, vou enviar o seu feedback para o time. Tudo bem? Vamos lá. Sou servidora municipal. Caso aprovado em concurso federal, em que momento eu posso me exonerar? Na nomeação ou só antes do ato de posse? Então, normalmente, a nomeação é um ato da administração para o trabalhador, para o servidor. Daquele momento, ele tem 30 dias para tomar posse. Então, a posse é um ato formal do servidor. Ele vai lá, Sérgio Camargo, @sergiocamargo.com, também Sérgio Camargo Advogados, é um Instagram do escritório. Você que está lá tomando posse, no momento da posse, você deve informar se tem outro cargo inacumulável. E olha, isso é um tema legal para a gente ter no próximo encontro aqui. Aí, pessoal do Que Concurso? As situações de acumulação de cargo. Porque o que está rolando de gente que está sendo notificada, principalmente pela União Federal, porque está em cargo inacumulável, não pode acumular. E aí o amiguinho está prestes a ser demitido de um dos cargos. E se já não fosse ruim, sujar a ficha com essa demissão. Porque isso vai te perturbar no mínimo por 5 anos. Se você está ali fazendo concurso para nova carreira e já está em 2 cargos e um está irregular e o cara te demite, tu, esquece. Né? O mais importante é isso. As contribuições previdenciárias que tu pagou lá para aquela pessoa administrativa que te notificou sobre a acumulação indevida, lhe garantiu ampla defesa e te demitiu. E aí? Você pagou previdência à toa? Então, isso a gente vai ver numa outra oportunidade que o Que Concurso e a Folha Dirigida nos convidem. Eu sou Sérgio Camargo, eu sou advogado especialista em concurso público. Se conectem às nossas redes sociais do escritório Sérgio Camargo Advogados, no Instagram, no Facebook e no meu e-mail pessoal, que é o sergiocamargo@sergiocamargo.com. Vou ver aqui se tem mais alguma pergunta, senão eu vou me despedir de vocês. Pessoal, um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.